Boa tarde a todos. Em nome da Sociedade Brasileira de Pediatria, vou apresentar um pouco da visão da pediatria em relação a esse grande problema. Seguinte, é inegável a melhora da assistência à criança nos últimos anos. Não podemos também deixar de ver isso no cenário da pediatria como um todo. Taxa de mortalidade infantil nossa na década de 90, perto de 46 para cada 1.000 crianças que nasciam. Houve uma redução muito significativa e isso é falado como uma grande melhora do sistema. E hoje nós temos uma mortalidade próxima a 14 para cada 1.000 bebês que nascem, 14 vão falecer até completar um ano. Esse é um índice que já nos coloca bem melhor do que estávamos naquela época. Imaginamos que os países desenvolvidos têm isso abaixo de 2 dígitos, perto de 10 para cada 1.000 nascidos vivos. Seguinte, mas quando a gente olha a mortalidade de recém-nascidos, que é esse grupo aqui, que era de 20 para 1.000, e hoje está em perto de 10 para 1.000, nós vamos verificar um grupo especial de pacientes que hoje representa o grande problema de saúde pública do nosso século. Seguinte, isso também acontece de forma em todas as regiões do país. Antigamente, se vocês olharem aqui o Nordeste, na década de 90, olhem a grande desproporção de mortalidade entre o Nordeste e a região Sul, que é essa barra. No Nordeste, nós tínhamos mortalidade perto de 80 para cada 1.000 bebês que nasciam, enquanto que na região Sul, na década de 90, tinha perto de 30. Hoje, o Norte, é essa barra em roxo, o Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste e o Brasil, já tem uma taxa de mortalidade mais ou menos homogênea, porque os grandes problemas de saúde pública daquela época, da criança, eram problemas mais sociais, eram problemas ligados à diarreia aguda, pneumonias, e isso realmente melhorou como um todo, com a melhora da economia e talvez com a melhora da assistência primária. Seguinte, os 2 grandes grupos que a Sociedade de Pediatria vê hoje como desafiadores para continuar melhorando. Um grupo de malformações congênitas, representa 25% de todos os óbitos hoje de criança abaixo de 1 ano. E o grupo de prematuros, outros 20%. Esses são os desafios da medicina de hoje, na criança. Não enfrentá-los é mantermos o status que já existe, e não mudar nada, e aceitar que chegamos no nosso máximo. Nós não acreditamos nisso, porque isso é possível sim reduzir. Seguinte, e quando a gente olha aqui, são dados do próprio Ministério, mortalidade por malformação congênita, de 2000 até 2012, não mudou nada. 3 para cada 1.000, 3,1, 3,1 e 3 para cada 1.000. Isso vai de encontro que o doutor Lucchesi comentou, nesse grupo de malformação congênita, onde a cardiologia e a cardiopatia congênita é a principal representante, não temos impacto ainda de tudo que está sendo feito nesse resultado. Seguinte, eu vou mostrar para vocês rapidamente o caminho que um bebê faz para ser tratado. Nasce. Seguinte, boa parte desses bebês, às vezes, vão embora para casa sem um diagnóstico, ok? Seguinte, às vezes, eu vou falar das doenças mais graves do coração, porque essas sim vão representar esses que estão aqui. Doenças menos graves, elas podem esperar um pouco, mas esse grupo de grave, que é quase 1/3 daquele número todo que foi falado, esse é o grupo que representa isso aqui. Muitos desses vão embora e apresentam, a doença se manifesta, às vezes, ao final da primeira semana ou primeiro mês. Ele já está em casa e ele precisa voltar para o sistema. Onde ele vai voltar? Num pronto-socorro de pediatria. Ou na maternidade onde ele nasceu, não no centro terciário, cardiológico, onde faz a cirurgia, mas nesse local. Ele volta ou em uma situação muito grave, depois de ficar cianótico, insuficiência cardíaca ou choque. Seguinte, se tivermos vaga para ele ser admitido naquele pronto-socorro ou naquela UTI, ele o será. E aí faz o diagnóstico da doença, da cardiopatia.
Pronto, a partir daqui ele precisa ser transferido. Seguinte, e esse é um tempo hoje que é entre ele nascer e conseguir chegar no centro de referência. Esse tempo hoje é excessivamente longo para crianças que têm um risco da doença muito alto. Durante esse período, hoje, esse paciente já consegue chegar no sistema. Ele já está internado na maioria das vezes, porque houve uma melhora no diagnóstico dessas doenças nos últimos anos, tanto no fetal, como foi falado, como o teste de oximetria. Antigamente, talvez na década de 90, esses bebês, nesse momento aqui, faleciam sem o diagnóstico. Não geravam o problema. Não se tinha notificação do óbito como cardiopata. Ele se misturava com outras doenças. Portanto, não parecia ter problema. Por que hoje temos problema? Ninguém mais hoje vai a óbito sem o diagnóstico, porque houve uma melhora desse aspecto. Esse tempo hoje, esse paciente já está consumindo o recurso do sistema, eu queria deixar isso claro. Ele já está gastando do Ministério o recurso, porque ele está internado numa UTI, ou ele está internado numa unidade de pediatria, consumindo recursos. Todo esse tempo entre ele nascer e chegar no centro de referência é um dinheiro jogado fora, porque ele precisa do tratamento aqui. Então o recurso, concordo que precisamos de recurso, mas hoje já há desperdício de recurso, porque hoje muito desse recurso está sendo jogado não no centro terciário, mas antes dele chegar, porque ele está numa UTI, está gastando esse recurso e hoje ocupa vaga preciosa de UTI pediátrica geral, que outras doenças às vezes não conseguem chegar enquanto ele não chega para o centro, ok? Seguinte, se nós temos diagnóstico pré-natal, ou temos o teste da oximetria, que são ferramentas hoje que estão mais disponíveis no país, nós podemos sim otimizar esse tempo, se tivermos uma organização muito boa para que esses bebês não enfrentem esse longo caminho e rapidamente já cheguem no centro que vai os tratar mais rápido, sem consumir esse recurso inicial, e já esse recurso chegando para aquela área. Seguinte, nós poderíamos reduzir esse tempo se isso fosse muito bem organizado no nosso país. Seguinte, o teste do coraçãozinho surgiu com esse objetivo. Muitos bebês iam de alta, voltavam graves, e às vezes perdiam a chance do tratamento, chegavam já no centro terciário. Eu trabalho em centro terciário, às vezes a gente reclamava, puxa, chegou tarde, chegou com infecção, não vai conseguir operar, ou chegou depois de um AVC. Então, muitas estratégias foram feitas para reduzir isso, e isso hoje melhorou. Seguinte, em 2011, a Sociedade de Pediatria já sugere que isso fosse feito de forma constante em todas as maternidades. Seguinte, e em 2014, a Conitec aprova. Junho de 2014, fica incorporada a oximetria de pulso de forma universal, fazendo parte da triagem neonatal. Igual o teste do pezinho, já existe esse teste que ajuda a detectar esse tipo de cardiopatia antes dela receber alta. Mas nós só vimos um pedaço do problema. Seguinte, qual o objetivo de fazer diagnóstico? Para que eu faço outubro rosa, faço novembro azul, se eu não ofereço o tratamento? É melhor eu saber ou não saber se eu não vou ter o tratamento? Essa é uma pergunta que se faz aqui. Nós hoje sabemos da doença, mas é um pedaço pequeno, porque a partir de saber da doença, eu preciso tratar a doença no momento certo e com o melhor resultado possível, que isso acontece no centro terciário, que nós já ouvimos ali a redução desse número e a distribuição deles em termos de sua capacidade. Seguinte, então, para concluir, nesse cenário do atendimento das crianças com cardiopatias graves, na visão da Sociedade de Pediatria, isso se insere também em outras doenças, malformações graves na criança. Isso se assemelha com o que acontece com outros órgãos, doenças hepáticas, doenças renais, que precisam chegar em centros altamente especializados. E o nosso país é um continente, então esse sistema de chegada rápida desses pacientes é um grande desafio para ser um nó que a gente tem que desatar,
para conseguir otimizar os recursos que já existem, fortalecer os centros e, a partir daí, ter melhor resultado. O que preocupa muito a Sociedade de Pediatria é esse ponto. Nós estamos percebendo uma redução gradual e quase constante do número de leitos de UTI pediátrica e neonatal, privado e público. Se nós temos hoje um número de pacientes com doenças que são mais importantes, porque são graves, esses bebês precisam ser bem tratados. Às vezes, eles vão ter mais tempo de internação em UTI do que enfermaria, igual era antigamente. Hoje não, o bebê, quando fica doente, ele fica na UTI, dali a pouco ele já vai para casa. Mudou um pouco o cenário, que nós tínhamos grandes enfermarias naquela época para cuidar de diarreia. Não é mais isso. Hoje, nós temos que ter leito de UTI disponível, não pode ter fila para UTI. Não se pode admitir fila para UTI, porque é uma situação que entre a vida e a morte. É como se nós falássemos, nós temos que ter corpo de bombeiro. Mesmo que não tenha um incêndio, mas eu tenho que estar. Mesmo que a taxa de ocupação seja baixa, porque aquele momento está o que diferencia um atendimento adequado ou não. E a sociedade vê isso acontecer. No privado, porque não dá lucro. E no público, porque nós temos dificuldades hoje de profissionais. A pediatria também passa por uma crise que passou em 2000, 2005, número de pessoas que querem fazer pediatria. Por que um médico faz pediatria? Vai trabalhar em UTI? Isso nós temos que pensar, porque não adianta também aumentar um programa se não houver profissionais capacitados. E isso se inclui também a cirurgia, eu acredito, o Fábio deve falar. Seguinte, elevado tempo de espera entre o momento do diagnóstico e a transferência para o centro, na cidade ou interestadual. Esse é um problema nacional. Se ele não for encarado como nacional, pouco provável que a gente vá conseguir realmente um sistema que consiga. Isso aumenta muito as complicações pré-operatórias. Esses pacientes chegam em pior condição, o resultado pode não ser tão bom. E aumenta os custos do tratamento total. Muitas vezes nós no centro só calculamos o que ele gastou lá dentro. Mas e tudo que ele gastou até chegar? É do sistema, é do mesmo do financiamento. E nós consideramos que ainda não temos um sistema organizado para transferência dessas crianças em regiões distantes. Porque a CNRAC, ela é para um paciente eletivo. Ela não foi desenhada, doutor Luquezzi, para um paciente grave. Não existe no nosso país um sistema de transferência de doente grave, nem na pediatria, e acredito que em adulto também não. O que num país com tantas dimensões e com essa complexidade para correção, torna-se necessário para otimizar esses recursos. Por fim, as famílias no meio disso buscam formas de conseguir chegar no centro. E aí entra a judicialização. Nós temos aqui uma representante da judicialização e eu queria concluir que, infelizmente, a judicialização não aumentou o número de leitos. Então, ela não está resolvendo o problema, porque simplesmente está dizendo qual vai na frente do outro. Nós, médicos, agora estamos à mercê. Nós não decidimos mais qual vem. Decide-se pela ordem do juiz ou a imprensa. Isso é perigoso. Por quê? Pode ser que a criança mais grave não esteja ali falando naquela hora, e ela ninguém está olhando. Então, eu preciso deixar isso claro para vocês, que a fila verdadeira, os centros sabem, porque é para lá que ligam. Muitas vezes não é aquele familiar que está pedindo a ordem judicial, mas tem 15. E isso é uma situação hoje que pode nos levar a decisões, às vezes, equivocadas. Era esses os comentários que eu queria fazer. Obrigado. Muito obrigada, doutor Jorge. Queria, para dar continuidade a essa audiência, convidar a proponente desse momento de hoje, a deputada Érica Cocai, para assumir a presidência até retorno.